Jesus falando com você sobre lutas. São lutas do nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia, no seu dia a dia, no meu dia a dia, que não é diferente, todos nós passamos por lutas. É complicado o nosso dia a dia para que nós possamos enxergar e saber diferenciar muitas coisas da nossa vida, na qual todos os dias o nosso Criador do céu e da terra, dono do mundo, ele nos chama para levantar e nós levantamos, graças a ele. E aí nós temos a luta de ontem. A luta de ontem continua permanecendo o hoje. E aí nós formalizamos, nos preparamos para o dia de amanhã. E é desse jeito a nossa vida. E são objetivos traçados. Tem umas lutas que é no nosso dia a dia, assim, que é a normalidade. Às vezes você está passando por alguma aí que é normal. São o nosso dia a dia, às vezes são um pouquinho complicado, são pessoas às vezes complicadas no nosso caminho. Às vezes nós temos trabalho, compromisso de trabalho que é complicado. Às vezes nós temos compromisso com pessoas também que às vezes é complicado. São várias lutas. Eu não sei qual é a sua. Eu não sei se você está tendo alguma ou se você está sabendo passar por situação assim, a qual você não desistiu e nem vai desistir. Assim diz o Senhor para a sua vida. As lutas são para nos fortalecer e cada vez mais nós ficamos mais fortes em Cristo Jesus. É preciso, às vezes nós ter a compreensão e o entendimento para que nós não viemos a desistir das bênçãos e a maravilha. Cada dia mais nós temos que buscar dentro de nós perseverança. Perseverança para que nós continuamos a lutar, a batalhar, porque chega uma hora que acaba. As lutas não acabam. Às vezes acaba por quê? Que nós vamos nos ficando mais forte, nos fortalecendo cada vez mais, e aí passa a ser o nosso dia a dia assim, com a trilhagem de aprendiz e sabedoria. E saber falar assim, não, essa daí eu já passei, essa daí, se vier de novo, você já sabe conduzi-la. E o que é melhor, ficar de posse de vitória. Não é verdade? Às vezes são lutas que tem que passar com pessoas, ou às vezes a luta que nós buscamos todos os dias, que é para receber do grande Deus, que às vezes nós falamos assim, são os milagres que nós buscamos em Cristo Jesus, que vêm diretamente da mão do Senhor, essas aí que nós temos que insistir cada vez mais. Essa daí é a mais forte, é o potencial na qual nos cansa, mas nos favorece. E assim diz o Senhor para a sua vida. Não é diferente. Não é diferente as possibilidades que nós buscamos, que nós encontramos, porque cada dia que perseveramos, cada dia que buscamos, nós vamos cada vez mais ficando mais forte, tendo a compreensão que parar jamais, desistir jamais. Jesus hoje está falando fortemente com você que está cansado, que está cansada das lutas, das batalhas da vida, da caminhada. Porque, olha, é complicado mesmo. Quando eu disse no início do vídeo que são lutas com pessoas, porque eu falo com pessoas porque falo um pouco de mim. A minha luta foram, vamos dizer, 6 anos cerrado. Então, com ainda 7, já passei por 7. Ainda continuo, mas estão cessando as minhas lutas, as minhas dores. Todos os dias eu perseverei. Então foi a minha luta grande, foi com pessoas. Eu já falei em outros vídeos meus, testemunho também. Vou falando um pouquinho de mim para que você entenda, possa entender. Às vezes você está passando por lutas que eu passei na separação, foi com meu marido, né? E aí eu consegui vencer. Eu acreditei que Deus poderia fazer algo para mim, porque quando nós queremos algo, que Deus já nos deu a resposta, já nos mostrou o caminho, vem nos responder no nosso dia a dia, que é da vontade dEle. Porque tudo que é da vontade do Senhor, o peso é dobrado. Não, é verdade, o peso é dobrado por quê? Porque a vontade do Senhor precisa acontecer e prevalecer.
E aí aqui na terra tem que ser prevalecido. E nós temos que continuar na trilhagem, num caminho estreito mesmo. E aí Deus nos mostra, e Deus nos conduz e toca o nosso coração e toca a nossa mente. Se torna um peso. Por quê? Porque é Deus fazendo e as trevas desviando. Porque quando Deus vai nos entregar a obra dele, porque cada um de nós temos a obra do Senhor em nós. Mas nós temos que permanecer firmes, nós temos que lutar para que venha a adversidade da vida, venham as coisas contramão, porque é desse jeito mesmo. Tudo, às vezes, foge do nosso controle. E nós não conseguimos, às vezes, permanecer. Me diz uma pessoa, às vezes são que todos os dias tem aquele sorriso estampado, aquela alegria pronta, aquela vida sem problema. Não existe pessoas que não têm uma diversidade na vida, por mais pequena que seja. Então, mas tem que permanecer firme, tem que lutar, tem que crer, tem que acreditar. Aí Jesus falou assim, fala sobre lutas e cansaço. Porque é verdade, mas a sua insistência, persistência sempre prevalece. Prevalece a caminhos a qual nós temos que continuar trilhando, a qual nós queremos e precisamos chegar. Você já viu, você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo a voz do Senhor, porque o Senhor está pedindo para que eu explique para você. E eu estou aqui explicando, tenho passagem na minha vida que eu passei, mas eu estou em espírito. Eu falo um pouquinho em carne e mais em espírito. Porque se eu tivesse só pela carne, eu teria que contar toda a minha passagem para que você entendesse. Mas eu estou em espírito para que Jesus possa tocar você. Porque Jesus precisa tocar em você, precisa te fortalecer. Porque eu não fortaleço, mas sim o Divino Espírito Santo fortalece você, fortalece a sua vida, fortalece os processos, você nos processos, você nas adversidades da vida. Então é preciso e é importante você ter esse conhecimento em Cristo Jesus. Você saber. Então, aí ele sempre fala de passagem assim, complicada. Porque, olha, veja bem, são batalhas na vida. Agora, vamos dizer assim, a tranquilidade e a paz. Muitos, às vezes, não quer essas lutas. E às vezes, se contenta com o dia a dia no qual a vida vai oferecendo. Não é verdade? Às vezes se contenta com aquele trabalho, às vezes se contenta com aquela, assim, não sei, com a profissão, às vezes tá feliz e está contente com o que tem no seu dia a dia. Fala assim, olha, eu vou trabalhar, eu estou num trabalho ótimo, eu tenho um chefe maravilhoso, eu tenho tal, ou às vezes tem aqueles probleminha, mas fala, não, isso aí acontece. Então sabe vibrar e sabe entender que vai ficar ali. Ali vai se aposentar, ali vai acontecer as coisas que a gente sabe o que vai acontecer. Aí tem aquela contentação e fala, para mim assim tá bom, se estabilizou daquele jeito, e aí não vai haver mudanças, na verdade. Mas já entendeu que passar pelo processo, né, de às vezes ter um chefe, ter um patrão, já sabe como vai ser, já entendeu os processos. Tem dia que nós estamos sorrindo, tem dia que nós estamos nervosos, e assim é a vida. Porque claro, eu não sou eu tô aqui falando com você, mas tem dia que eu quero ficar quietinha, calada. Tem dia que eu não posso, que eu quero a minha privacidade, eu preciso dela. Às vezes tem dia que às vezes eu estou um pouco agitada, um pouco nervosa, não é verdade? Se bem que para mim ficar nervosa e irritada é raro, porque eu sou canceriana. Canceriano é muito calmo, né? Tranquilo. Então, assim, eu me vejo desse jeito, é assim que eu sou. Mas tem dia que é difícil para mim suportar os processos da vida.
Tem dia que às vezes eu tô desse jeito, e aí eu falo, não, deixa eu quieta hoje, porque às vezes tem hora que eu preciso ficar com meus pensamentos, tem hora que eu preciso, dentro de mim, preciso de um espaço, de um tempo, e aí é desse jeito, e com as pessoas também, no ser humano é desse jeito, não é verdade? Mas eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais fácil de lidar, mais silenciosa, né? Mas assim, veja bem, então às vezes as pessoas entendem que esse compromisso de vida vai ser desse jeito. Fala, não, não, um dia vai dar. A pessoa está nervosa, a pessoa está assim, e assim vai levando, vai dibrando a situação, e vai tendo a calmaria, e vai passando né, pelo esse caminho. Mas ali sossegou ali. Às vezes não quis grandes objetivos, às vezes não quis seguir adiante, descobrir mais coisas na vida. Então se tranquilizou e vai esperar, vamos supor que seja trabalho, né? Aí vai esperar a aposentadoria, vamos dizer desse jeito. Mas sabe o processo dela. Às vezes tem alguém assim que estabilizou no seu comércio e falou assim, não, até aqui tá bom, até aqui eu vou, para mim tá ótimo. E vai tranquilamente sabendo dos passo a passo. Mas tem aquelas pessoas que perseveram mais em receber da mão de Deus. Porque aí, essa daí é um processo doloroso mesmo. Aquelas que lutam, que vão buscando. É assim Deus, que vai. Porque o que Deus tem para nos entregar, nós falamos assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu falei assim, não, eu falei, Senhor, o Senhor me apresentou, né? O meu esposo hoje, o Senhor me apresentou. Então, ele aconteceu o que aconteceu, que a gente foi vítima, né, de muita inveja e teve magias, né, de feitiçaria tremenda na nossa vida. Então, foi aí que eu sempre falo assim, nos casamentos assim, o padre fala, né? É falar dessa palavra. O que Deus une, o homem não separa. Aí, eu não entendi essa palavra, não. Eu não entendi o sentido dessa palavra. Por quê? Eu estou falando um pouquinho de mim, mas nós vamos falar da mesma forma. Vamos voltar ao contexto da conversa. Mas aí eu falei assim, gente, mas como assim? O homem, o que Deus une, o homem não separa. E eu via tantos casamentos aí, às vezes assim, né? Eu tô com 45 anos hoje, graças a Deus. Mas até então eu entender demorou um pouco. Aí Deus me mostrou por que que existe. Porque é assim, é falado essa palavra, sim, no altar, não é verdade? Não vou falar de padre, de nada, de pastor, não vou falar de ninguém, vou falar, é falado essa palavra. Por exemplo, aí que eu já presenciei casamento, eu presenciei essa palavra. Aí foi falado, eu falei, mas como? Eu mesma fui num casamento de uma amiga, o casamento dela durou 3 meses. Fui no casamento do meu irmão, o casamento também durou 3 meses. Vamos dizer assim, fala um pouquinho deles. E aí, eu falei, mas como, né? Foi falado que Deus une, mas tudo bem. Aí que tá, o que Deus une. Tem coisas que às vezes nós buscamos, não é verdade? Nós fazemos acontecer do nosso jeito. Às vezes não era para aquela união ali, não era para ser. Não era da vontade de Deus. Às vezes foi uma passagem. Às vezes nós não pensamos direito, não é verdade? E nós chegamos à conclusão que aquilo ali vai ser para a vida inteira. Às vezes nós olhamos assim para não. Só que aí, será que estamos preparados? Às vezes por ser novo demais, eles não estavam preparados para viver essa situação, não é verdade? Às vezes poderia ter sido isso, às vezes foi forte demais a união ali, o casamento aconteceu, mas e a convivência? Não foi ali aquela coisa que a pessoa imaginou, aí de repente ficou ali, pronto. Aí viu que não era aquilo. E aí vem muitas coisas, às vezes a vida a dois é muito complicada. Às vezes eu falo assim que o casamento é o amor, é a paz, a união. Às vezes se torna, às vezes até inimigos, porque tem que bater de frente. É impressionante como tem que bater de frente. Não podia ser assim, na verdade. Não é assim que deveria ser. Mas às vezes é.
Porque ali são duas pessoas pensando diferente. Não, não é que pensa, é obrigado a pensar juntos. Mas cada um de nós temos uma imaginação, cada um de nós temos um jeito de ser, temos um jeito de pensar. E o casal, eles se unem para pensarem juntos, não é verdade? Porque tem que ser desse jeito. É, é dois anjos com uma asa só, mas cada um com uma asa, vamos dizer, o lado direito e o lado esquerdo. Você entende? Para que as asas se unem, um com as asas de um lado, outro com as asas do outro. É por isso que é um andando lado a lado. Mas é complicado, porque se é igual quando na separação, eu perdi uma asa. Eu fiquei ferida e machucada, né? Mas eu entendi. Falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, ele vai voltar. E eu entendi que a minha separação não foi porque a gente queria. Não foi algo que nós falamos assim, não, vamos separar, não tem amor, não tem mais isso. Ou fala, não, não né, eu não estou aguentando passar por diversidades, né? Não, isso não é para mim. Não foi isso, não. Portanto, o dia que o meu esposo, ele falou assim, eu vou embora. Eu falei assim, arruma minhas roupas que eu vou embora. Eu falei assim, espera, eu tava fazendo almoço, falei, espera um pouquinho que eu vou desligar o arroz aqui, vou arrumar. E eu arrumei tudo. Eu arrumei e falei, tá aqui. Aí eu sabia que ele tinha que ir. Deus já tinha me preparado. Porque eu sabia, porque estava muito forte. Não tinha como eu segurar. Quanto mais eu segurava, ia ser mais dor e sofrimento para mim, porque minha casa não tinha condições. Eu não tinha condições mais de viver, nem ele do meu lado, nem eu do lado dele, porque as trevas entrou com força, porque foi mandado e enviado. E eu não tinha a preparação que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse a preparação que eu tenho hoje, eu não teria confiado em pessoas, eu teria entrado mais eu também eu não teria conhecido esse grande Deus, dos milagres, né? Da obra que Deus fez na minha vida. Por isso que eu estou aqui falando com você. Porque confiar em Deus é tremendo. O caminho é certo, Deus vai nos amparando, vai nos entregando. Enquanto Ele não entrega o que nós temos, que é o desejo do nosso coração, Ele vai nos controlando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos respaldando, Ele não deixa nada faltar para nós. Nós vamos caminhando sobre o caminho, sobre as mãos dEle. E aí, eu não tive como segurá-lo de jeito nenhum. Não era eu senti que eu tinha que deixar e eu ouvi a voz do meu coração, senti Deus falando e aí eu deixei. Eu arrumei. Aí na hora que ele foi embora, que ele colocou as coisas dele, né, num carro, aí ele falou assim para mim. Depois, né, passado um tempo, ele falou para mim, quando eu fui embora você não fez nada para me segurar. Eu falei, não tinha como, você tinha que ir. Você precisava ir para você se libertar. E eu também. E aí o nosso amor foi mais forte, né? Do que a separação, do que então teve muita gente no meio. Nossa, foi tremendamente. Então nós tivemos, igual eu falo, se teve 100 pessoas ali no nosso convívio, era difícil encontrar uma ao favor. Era difícil, olha lá, hein? Então foi complicado, foi muito complicado, foi muito delicado. Mas e aí eu perseverei, eu acreditei. Eu acreditei que iria dar certo. Aí por que eu estou falando com você um pouco de mim? Porque as lutas, nossa, quando nós temos algo que Deus vai nos entregar, é grande mesmo. As lutas são tremendas. Então você tem que aceitar passar pelos processos difíceis do dia a dia. São os processos, às vezes, do não. Às vezes são os processos que nós temos no nosso dia a dia, assim, que nós falamos assim, meu Deus. Fala assim, eu formalizei que fosse assim, eu fiz aquela planagem assim, mas não foi. Foi tudo diferente do que eu imaginei. Por quê? É igual eu estava falando. O processo que você sabe que você vai passar, que é as coisas do mundo, o que você está vendo, é fácil. Você formaliza e acontece do jeito que você imaginou. Então ali você tem a preparação para passar para os processos, porque você já conhece todos.
Você já conhece todos. E se tem alguma divergência, você já sabe, você já está preparado para aquilo. Você já conhece, você, não, eu já sabia que isso ia acontecer. É assim mesmo. Agora, quando é com Deus, não. É diferente, é árduo, é dolorido, mas Deus vai nos capacitando. E então a importância de nós termos a capacidade, só de nós entendermos que Deus vai nos capacitando, que Deus vai nos entregando, que Deus vai abrindo as portas para nós, que Deus vai fechando. Às vezes saiu pessoas da minha vida na época que eu falei, meu Deus, mas eu não queria perder essa amizade. As pessoas se afastam de uma tal forma, ou às vezes se vira contra a gente de uma tal forma que você falou, que aí a gente fala assim, nossa, eu não imaginava, eu não queria que essa pessoa saísse da minha vida. Eu precisava tanto dessa pessoa na minha vida, aí de repente Deus afastou. Mas por quê? Porque é assim, quando só Ele quer fazer para você, se tem uma pessoa que vai te ajudar, Ele também não permite, não. Às vezes nós falamos, nossa, que a pessoa poderia ter me ajudado. Ela poderia, porque ela tinha as condições, ela tinha todas as ferramentas, ela tinha conhecimento, ela tinha intimidade, ela tinha potencial, ela tinha tudo. Tinha tudo, vamos dizer assim, tudo o que você precisava estava naquela pessoa ali, não é verdade? Status, ela tinha tudo às vezes, né? Aí Deus foi lá e brecou, afastou aquela pessoa. Às vezes, então, é desse jeito. Por quê? Porque quem é que quer fazer? É Ele. Feito pela mão do homem, é legal você receber ajuda, é muito bom, é gratificante, mas vindo pela mão de Deus é diferente. É outra coisa. Essa daí tem a perfeição. Aí depois que você vai passando pelos processos de Deus, que você vai passando pelo exprimido, pelo miudinho, quando Ele vai te entregando o que é dele e que é seu por direito, o desejo do seu coração, você não acredita. Porque, olha, é impressionante como Deus faz além do que a gente pediu. Além do que a gente pediu. E Deus coloca na nossa frente, aí tudo bem. Deus não vai pegar uma cidade pronta. Vamos dizer assim, você precisa e colocar a gente ali, não. Para fazer uma cidade, tem que ter planagem, tem que ter engenheiro, tem que ter tudo, na verdade. Arquitetura é tudo, de tudo. Então você tem que iniciar uma base de uma casa do chão, não é verdade? Para formar aquela cidade, para formar o que você. Vamos dizer assim, para formar o que você precisa, não tem que começar de baixo para cima, não é verdade? Com Deus é desse jeito. Ele vai nos colocando. Então, é assim, Ele te coloca de posse de vitória, Ele te entrega aonde o desejo do seu coração, mas Ele precisa ir colocando as gotinhas dele no dia a dia. Mas você sabe que já está sob a proteção do Divino Espírito Santo, você sabe que já está sobre os caminhos e proteção de Deus, você já sabe que já está recebendo dele, que já é a obra dele na sua vida. Você entende? É desse jeito. Aí você já se sente a proteção, já se sente sob plenos poder, já se sente uma pessoa crescida, grande em Cristo Jesus, você entende? Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que já passou pelos processos difíceis, que são dos pedregulhos, não é verdade? Porque eu enfrentei muitos gigantes, eu enfrentei muitos nãos, eu enfrentei muitas batidas de porta na cara, eu enfrentei muitos risos, muitos cochichos, muitas fofocas, eu enfrentei tanta situação, tantas perseguição na minha vida, na minha caminhada, que no momento ali eu falei, nossa, aí eu falei, meu Deus, né? Mas eu nunca parei para esse tipo de coisa. Eu nem tinha tempo. Eu não tinha tempo nem para, vamos dizer assim, mal passava um batom. Vamos dizer desse jeito. Era corrido, a minha vida era corrida demais no processo com Deus. Quando Deus me reergueu. Então foi assim, né? Então meu casamento acabou e Deus teve que me reerguer das cinzas e do pó. E eu continuei. E eu falei, Senhor, eu quero ficar firme. Eu quero chegar até o final com o Senhor. Eu fiz uma aliança com Ele. E hoje eu estou aqui.
podendo falar para você, tentando ajudar você. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu estou feliz em fazer a minha parte. E eu peço a Deus que você consiga entender como Deus está te aconselhando, como Deus está falando com você. Porque, olha, veja bem, se eu não tivesse passado por esses processos todos, como eu iria poder falar para você? Primeiro eu tenho que passar pelo processo, não é verdade? Igualzinho, eu não vou me deparar não, mas eu vou só explicar para você. Cada vez que você toca na Bíblia, que você olha, que você vai olhar, você vai querer ler as histórias, as figuras, né? Que a gente fala assim, por exemplo, a história de José, a história de Ana. Então tem várias histórias ali que você vai ver. Então eu me deparo muito com a história de José, com a história de Ana, né? Também. Então, é assim, eu gosto muito. Você vai olhar, você vê que essas pessoas sofreram tanto, mas elas, por isso que foi escrita as histórias delas, porque foi verídico, foi acontecido, né? Então elas têm como escrever. Como que vai escrever uma história que não existe, que não foi? Como que você vai, vamos dizer assim, vou falar de você. Como que você vai contar uma história que você não passou? Não é verdade? Só se for assim de livros, né? Histórias assim, de contos de fadas, né? Aí tudo bem, ali são inventadas, ali são uma coisa até bonita. Mas é assim que a gente conta para criança e tudo mais, né? Mas se você for contar uma passagem da sua vida para alguém, se você for contar um testemunho, ou se você precisa assim chorar no ombro ou no colo de alguém, você vai falar a sua história, a sua vida. Não é verdade? Vai ser aquela passagem ali de sentimento mesmo, de coração, não é? Viva! E aí você vai falar assim, é minha vida, é minha história, não é verdade? E assim foi comigo. Foi doído, gente. Foi doloroso. Foi sofrido. Mas aqui estou. Aqui cheguei. Hoje, hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi. Eu tenho sentimentos. Eu tenho sentimentos. Mas os meus sentimentos duram pouco. Sentimentos de derrota, de tristeza, ou às vezes quando alguém chega para mim, às vezes assim, tem pessoas ainda que ferem, que cutuca, não é verdade? Vem cutucando a gente, vem ferindo, a troco de nada, sabe? Então se torna uns negócios assim tão miudinhos, tão pequenininhos para mim, porque eu já passei por tantas coisas que hoje um, vamos dizer assim, hoje uma pisadinha de um cavalo com um elefante no meu pé, um cavalo não se torna uma folha para mim. Vamos dizer desse jeito. Vamos fazer essa comparação para você poder entender que hoje é difícil. Para mim não surte mais efeito. Não dá. Pode até tentar ali me estabilizar no momento, porque vamos combinar, né, gente? Eu também sou uma pessoa, também eu tenho sentimento. Eu estou aqui falando com você, mas eu tenho sentimento. Mas passa, é passageiro. Logo, logo eu me reanimo. Deus já me ensinou as passagens, já me deu equilíbrio emocional, espiritual. Já a minha carne também, né? Também já não sente os açoites. Mas aí eu já me ergo com força. Aí eu já subo mais um degrau. Cada vez que uma pessoa tenta me desequilibrar, tenta me derrubar, pode ter certeza, essa pessoa está fazendo um degrauzinho para que eu suba. É desse jeito que funciona. É desse jeito que precisa ser na minha vida. É desse jeito, eu aprendi muito. Então por isso que eu estou aqui falando com você. Fica firme, você que ficou até o final desse vídeo aí comigo. Então, olha, fica firme. Sempre prevaleça. Sempre fica, sempre insista. Nunca desista. Sabe? Se os seus planos, seus projetos aí estão difíceis, a sua caminhada está complicada. Tem muitas coisas só dizendo não. Quando você precisa de um sim, você vê aquele monte de não. Mas permaneça firme. Permaneça sempre aí, na estabilidade em Cristo Jesus.
Permaneça aí na presença do Senhor, no equilíbrio, sabendo que com Ele você pode todas as coisas. A diversidade da vida se torna, assim, para você uma escola, né? Aonde o qual o professor é o Deus, Divino Espírito Santo, Senhor Jesus. Pois fique firme. Se permaneça firme, nunca desista, porque se você desistir, você não vai saber qual é o final. Aí você vai colocar aquele final ali e fala, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse enfrentado, se eu tivesse feito assim. Aí vai ficar só no sim. Pois fala sim para você, para que você fale assim, eu estou aqui com o Divino Espírito Santo, reerguendo o troféu de honra. Para que você entenda, receba o diploma do Senhor Jesus, porque é Ele que te capacitou, Ele que te ensinou, Divino Espírito Santo, Senhor Deus, para que você chegasse até onde você está. Às vezes os meus vídeos assim falam assim, nossa, ela repete. Mas eu nunca vou deixar de falar sobre insistência, perseverança, força, fé, coragem para você. Porque essa aí pode ter certeza, se você uni-las, você chega a lugares aonde que você nunca imaginou chegar. Você chega aonde você quer ir. Você sabe aonde quer chegar, não quer? Mas você não imagina como é que vai ser lá. Porque com Deus é desse jeito. Ele nos surpreende. E tem uma coisa: nos fortalecer em Cristo Jesus, não tem coisa melhor nessa vida. É Ele, é o Divino Espírito Santo. É Ele agindo, é Ele conversando, é Ele fazendo, é Ele explicando, é Ele ampliando. Pois pode ter a certeza, se você unir essas forças aí, perseverar, acreditar que você é capaz, acreditar em você, acreditar nesse grande Deus, no Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, pode ter a certeza. A vitória é certa. Essa queda você não vai ter, pelo contrário, é sua força do dia a dia. Você entende que você vai ter e você vai se tornar uma outra pessoa livre. Porque também Jesus nos liberta também quando nós entregamos a nossa vida, temos fé e confiança nele. Ele nos liberta da prisão daqui da terra, porque nós aqui também somos aprisionados. Uma outra hora, amanhã eu vou falar sobre isso, sobre prisão aqui na terra, porque nós somos aprisionados aqui também. E nós às vezes não temos conhecimento disso. Acha que passar por situações difíceis mesmo, acha que é normal, mas não é não. Não é. Com Deus não há. Passar com Deus pode ter certeza. Tem as dores, conforme eu falei. Mas, pode ter certeza, é para Deus nos ensinando a caminhar com Ele. Porque os guerreiros do Senhor, a fortaleza do Senhor é desse jeito. Primeiro Ele permite nós passar né, pelas dificuldades, difícil o caminho com Ele, porque é estreito, né? E é difícil, mas nós chegamos lá. O céu é o limite, chegamos ao topo. Mas com Ele é desse jeito. Ele nos ensina, mas Ele nos liberta também. Aí a gente vai ver o que muitas coisas que nos aprisionavam aqui na terra de sofrimento e dor não é de Deus. Aí a gente vai ter discernimento, esse conhecimento. Pois Jesus é com você, Jesus te abençoa. Jesus é com você, Jesus te abençoa. Muito obrigada por continuar comigo até esse final do vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva, ativa o sininho, para que você, o Facebook possa, o Facebook não, o YouTube possa entender que esse vídeo foi um conteúdo positivo, é algo bom que você está ouvindo, para que possa aí transmitir para outras pessoas que também precisam ter o conhecimento da palavra do Senhor. E se você quiser também, às vezes esse vídeo não deu certo para você, você passe e envie para uma pessoa que você vê que está precisando, que está passando por situação difícil, porque é na palavra que nós vamos nos ajudar um ao outro e na oração. Então, se nós às vezes temos força para ajudar uma outra pessoa, né, os nossos irmãos em oração, ou passando a mensagem, para que a pessoa possa ter entendimento nas passagens difíceis, então eu vou ficar muito agradecida, porque na verdade o que eu preciso mesmo é estar aqui na presença do Senhor, conversando com você na presença do Senhor, para que conforme eu um dia eu estive rastejando no chão,
de dor e sofrimento, e hoje eu entendi que caminhar com o Senhor é ficar de pé para que você possa ajudar uma outra vida através das palavras que eu estou aqui falando para você, amando do Senhor, na presença do Senhor, para que você possa ajudar. Então, se você inscrever no canal, se você passar esse vídeo, você ativar o sininho, vou ficar muito grata, para que o YouTube passe para outras pessoas que precisam também um dia esteve como eu, ou às vezes pessoas também que não esteve como eu, está passando por situação difícil para entender sua jornada. Pois Jesus é com você, Jesus te abençoe. Jesus é com você, Jesus te abençoe.